Olá, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Feliz por ter Jesus na minha vida, glórias a Ele. Eu quero meditar com vocês hoje no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8, que diz assim: A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze isto primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Sempre que nós nos pegamos numa situação difícil, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na nossa mente, é o medo. Nos momentos difíceis, de escassez, é muito natural nós pensarmos, se surgir uma despesa extra, uma situação extra, com toda certeza essa ideia nos aterroriza, porque a insegurança faz parte do momento de dificuldade. A gente teme em ficar sem dinheiro para suprir as necessidades, ficar sem recursos para cuidar da saúde, ficar sem recursos para determinadas situações que às vezes elas nem surgirão, mas na nossa mente ela já está presente. Para receber a provisão de Deus, no tempo das dificuldades, nós precisamos repreender o espírito do medo, não deixar que ele impeça de nós agirmos com fé na palavra, nas promessas do Senhor nosso Deus. Naquele tempo houve uma grande seca em todo Israel. Deus enviou uma seca sobre a nação israelita como castigo por causa do pecado e por causa da apostasia. Eles tinham se afastado de Deus. Os céus se fecharam. Conforme a palavra de Elias, ele profetizou uma seca de 3 anos e meio. A terra tornou-se estéril e seca, nada crescia, nada que plantasse naquela terra não tinha vida. Em meio a essa grande seca, nós vemos a provisão de Deus suprir as necessidades de Elias, também da viúva de Sarepta. Deus apareceu a Elias e disse a ele o que fazer. Ordenou que o profeta fosse ao riacho de Querite, perto do Jordão. Ele diz assim que tinha dado ordem aos corvos para levar alimentação para ele todo dia. Não foi por capricho da natureza, nem uma coincidência, algo assim. Claro que era provisão da parte de Deus. Claro que era
uma coisa direcionada pela mão, né, do Senhor nosso Deus, pelas mãos divinas. Todo dia esse fato acontecia. Elias não questionou a Deus, ele não sentiu medo, nem teve dúvida, apenas obedeceu, seguiu a direção do Senhor, confiou e recebeu. Quando nós enfrentamos uma situação difícil, principalmente de escassez, né, como nós estamos enfrentando nesse período de pandemia, já vai para 2 anos que as coisas não são do mesmo jeito. Nós podemos perceber muitas dificuldades em vários setores, há desemprego, a falta, né, de comida, a falta de remédio, a falta de tantas coisas nesse período, e é claro que ficamos atemorizados pelo que pode vir no próximo ano. Daí vem a pergunta: como será o próximo ano? Mas Deus tem provisão para nós em qualquer tempo e em qualquer lugar. Nós não podemos olhar para nós mesmos nem na situação que estamos enfrentando, porque a nossa mente natural não produz fé para que nós possamos vencer essas dificuldades. Nós temos que esperar a direção de Deus e fazer o que Ele mandar. E uma das coisas que Deus manda é que nós confiemos totalmente para nós recebermos a provisão, para recebermos aquilo que Ele tem para nos dar. Quando o riacho secou, cerca de 1 ano mais tarde, mais ou menos, Elias não ficou com medo, nem duvidou, né, dos cuidados de Deus. Não olhou para a circunstância, mas para a sua fonte de recurso, porque Deus já havia feito por ele e continuaria fazendo. O Senhor falou novamente a Elias, ordenando a ele que fosse para Sarepta. Ordenei a uma viúva naquele lugar para que lhe forneça comida. E para quebrar, né, a nossa mente infiel, né, a nossa mente duvidosa, ele não mandou Elias para a casa de uma viúva rica. Ela era uma viúva pobre. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor claramente. Às vezes a nossa libertação não vem por causa do espírito da dúvida, por causa de nós questionarmos a Deus sobre o que está acontecendo, ao invés de confiarmos que Deus sempre tem o melhor para nós. Para mostrar a verdadeira situação, né, de dependência de Deus, Deus não escolheu uma viúva rica com um armazém cheio de comida para Elias, e sim uma mulher pobre, prestes a morrer de fome com seu filho. A viúva era uma gentia que morava em um país onde o povo adorava Baal. Não conhecia o Deus de Israel. Ela e seu filho estavam prestes a morrer, não tinha mais aonde tirar recurso. Estava no auge da crise. Tudo que sobrava era um punhado de farinha e um pouco de azeite em um vaso. Não havia ninguém a quem pudesse recorrer. É nesses momentos que Deus prova para nós que está do nosso lado. A mulher, sem dúvida, estava fraca por não ter comida direito. Havia com certeza economizado, né, naquele punhado de farinha. Se era alimentação para um dia, quantas vezes ela fez ele durar para que ela pudesse ainda continuar viva? Com certeza ela estava cansada e deprimida. Como nós, hoje em dia, quando enfrentamos uma dificuldade grande, como nós estamos passando por uma situação complicada. Mas nós temos que entender que nenhum período da nossa vida é eterno, nem o de fartura, de abundância e nem o de escassez. Ele vai passar, como passou na vida daquela viúva. Durante o tempo, né, que ela viveu ali longe sem encontrar o profeta, o desânimo, né, o desespero com toda certeza tomou conta da vida dela. Mas nós devemos resistir a esse espírito do medo em nome de Jesus. Nós devemos manter o nosso foco em Deus que nos prometeu e não nas nossas necessidades. Se colocarmos no lugar dessa mulher, nós vamos imaginar
como ela sentia enfrentando aquela situação. Foi no momento de maior desespero que ela encontrou Elias. Ela havia ido ao portão da cidade a fim de juntar graveto para acender o fogo, preparar a última refeição. Elias chamou e pediu: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? E ela foi buscar a água. Aí ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Ela informou a Elias que ela não tinha nem nada de pão, só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela iria usar para cozinhar a sua última refeição, depois ela e o filho morreriam. Os recursos naturais da mulher estavam no fim, não tinha mais aonde ir, estava tudo esgotado. Ela enxergava apenas os seus recursos, o seu próprio recurso. Ela não enxergava o poder de Deus porque ela não o conhecia. Mas o seu punhado de farinha e o pouco de azeite era tudo que Deus necessitava para realizar um milagre de multiplicação em sua vida. É nesse estado que nós estamos, que às vezes nós nos encontramos, que o Senhor opera. É naquilo que sobrou no nosso coração, o resto de esperança, o resto de fé, aquilo que ainda tem como Deus usar, que ainda está dentro de nós. Deus pega aquilo que já é nosso para transformar, para multiplicar, para fazer milagre na vida do seu povo, na nossa vida. Então precisamos manter o nosso foco não nos problemas, mas na providência de Deus, porque Ele sim é o que faz o milagre. Quanto mais olharmos para a dificuldade, mais nós vamos temer, o nosso destino, o nosso futuro, por não vermos a solução, porque fisicamente não existe mesmo. A mulher apavorou com a ideia de ter que dar comida ao profeta. Humanamente falando, sabia que não restaria nada para ela. Elias disse: não tenha medo. E a viúva que tomasse aquele resto de provisão, preparasse para ele primeiro e depois fosse para casa preparar algo para si e para o filho. Então Elias tornou-se ciente da promessa de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não vai se acabar e o azeite na botija não secará até o dia em que chover nessa terra. E a viúva reconheceu Elias como profeta de Deus. Ela recebeu a palavra de Deus pelos lábios do profeta, venceu o medo e agiu com base na promessa divina. Ela colocou Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima da sua necessidade. E às vezes o que nos impede de receber é porque colocamos os problemas na frente, as dificuldades na frente e não olhamos para o poder de Deus que pode mudar tudo. Ele precisa ser prioridade, Ele precisa ser o primeiro em nossas vidas. E tal como Deus havia prometido, por meio de Elias, Ele fez, Ele concluiu ali na vida daquela mulher aquilo que Ele havia prometido. Ela experimentou a provisão de Deus total, suprimento contínuo. Todos os dias ela aprendia a depender de Deus para suprir as suas necessidades. Toda vez que ela olhava na panela, que ela olhava no vaso, ela percebia a dependência que ela tinha de Deus. Talvez se ela tivesse enchido os armários dela, enchido a botija de azeite, ela não teria enxergado essa dependência de Deus. Deus é lindo e faz conforme a palavra dele, conforme a nossa necessidade. O suprimento de Deus na nossa vida é ilimitado, ele não tem limite. Por isso que não podemos ter medo de enfrentar, às vezes, um novo ano. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos ficar pensando, preocupados com o que virá. Com toda certeza, Deus sempre terá uma bênção para o servo dele. A vontade de Deus é que nós, durante qualquer crise, seja de qualquer natureza, que nós mantemos a nossa fé, mantemos o nosso foco nele,
para que nós venhamos a receber dele a provisão que nós necessitamos. Em nome de Jesus, nós temos que tirar o medo da nossa vida, destruir a fortaleza que o inimigo põe, instala na nossa mente, nos deixa fracos na fé diante das promessas de Deus. O mesmo Deus que multiplicou a farinha e o azeite da viúva, Ele suprirá as nossas necessidades. A multiplicação, o que nós tivermos, o que nós semear, nós receberemos de Deus. Mesmo quando o dinheiro é pouquinho, que nós não deixemos de entregar nossas ofertas, nossos dízimos. Mesmo quando a nossa saúde está precária, nós não podemos perder o nosso foco, que Deus nos dará a cura. Mesmo nos tempos difíceis, de crise total, Deus sempre tem uma saída para o teu servo. Que nós nunca percamos a nossa fé, a esperança, convicção, que Deus nunca perdeu o controle de nada e que possamos encarar o futuro com fé, com certeza, com esperança que Deus é o nosso socorro. Sempre Ele vai ser a nossa provisão. O Deus da providência está sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia.